Oi, quarto ano! Hoje falaremos sobre o folclore. Através do folclore, nós entendemos as manifestações populares e através dessas manifestações entendemos a própria cultura daquele povo. Sendo assim, compreendendo a identidade daquele local e daquela sociedade. O folclore ele pode ser manifestado de forma individual e também coletiva. Sendo assim, essa manifestação, ela cria ali uma identidade, óbvio, como eu tinha falado, mas também ela cria uma tradição que vai passando de gerações para gerações. E por onde que o folclore se manifesta? Ele se manifesta através de festas, danças, artesanatos, feiras, jogos, lendas, canções e mitos. O folclore ele faz parte da vida de uma sociedade e por isso ele é considerado pela Unesco Patrimônio Imaterial da Humanidade, sendo assim realizando de muito esforço para manter e preservar esse patrimônio mundial. A primeira vez que essa palavra foi utilizada foi em 1846, no dia 22 de agosto. Ela foi criada por um escritor chamado William John Thomas, que enviou uma carta à revista The Athenue. E o que significa essa palavra? Folk significa povo e lore significa conhecimento, saber. Então seria o conhecimento do povo, saber do povo. Para o Thomas, na época, essa palavra significa o saber tradicional de um povo. Então, qual é a tradição daquele povo? Seria o folclore. Essa palavra, ela não foi popularizada logo que surgiu. Algumas pessoas contestaram e outras não, mas nunca utilizaram. Só foi quando surgiu a Sociedade Folclórica de Londres, no final do século XIX, que a palavra se popularizou. O folclore como área de estudo nas universidades e escolas, ele não foi propagado muito no século XVIII, mas foi a partir dali que esses estudos começaram. E foi no final do século XIX que esses estudos avançaram, assim como surgiu a Sociedade de Folclore em Londres, como eu havia dito. E os dois grandes pioneiros do estudo do folclore são grandes dois nomes. O primeiro é Johann Creutzfeldt e os irmãos Grimm. A Sociedade do Folclore, fundada em 1878, ela separou algumas áreas de estudos do folclore. A primeira é as narrativas tradicionais, que são mitos, lendas e contos populares. A segunda são os costumes tradicionais, que seriam as festas populares. Então, por exemplo, festa junina, casamento, Natal, Ano Novo, celebrações. A terceira, crenças e superstições, saberes relacionados à magia. Então tem pessoas que falam, tal pessoa é curandeira, a pessoa que cura a outra, que usa ervas, que usa chás. Então entra nessa categoria. A quarta já é a linguagem popular, é a nossa língua que falamos. Jargões, então por exemplo, há males que vem para bem, é um jargão. Também temos dialetos falados, as gírias. Por exemplo, aqui em São Paulo nós falamos geladinho, certo? Lá no Rio de Janeiro eles chamam de sacolé. Então cada local tem a sua cultura, a sua tradição, certo? Então essa característica da linguagem popular entra também no quesito folclore. Os estudos do folclore em Londres começou a se propagar por outros países, então para a Europa, para os Estados Unidos e por fim chegou aqui no Brasil. No Brasil, Luiz Câmara, Mário de Andrade e Fernandes foram um dos maiores nomes de estudos do folclore brasileiro. Em 1951, ocorre o primeiro e um dos mais importantes congressos sobre o folclore brasileiro.
Esse congresso aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Um dos debates mais importantes desse evento foi sobre as características de como definir o que é o folclore brasileiro, tema que até hoje os grandes estudiosos tentam responder. Bom, as características do folclore são muito debatidas por diversos estudiosos ao longo de todos esses anos, desde que a palavra foi escrita pela primeira vez pelo Michael. No entanto, tem algumas características que se tornam unânimes, todo mundo concorda que essas características são pautáveis, certo? Mas existem outras que nem todos concordam. Então vamos às principais características do folclore. A primeira característica é a origem anônima. Então os mitos, as histórias, os contos não podia ter uma pessoa que determinava aquela história. Então tinha que ser uma pessoa desconhecida, um autor desconhecido para aquela história. Transmissão oral. O saber daquela sociedade, daquela comunidade tem que ser através da língua. Então, tanto as histórias serem contadas oralmente, como também as gírias e os jargões. Popularização coletiva. Toda aquela comunidade, sociedade, vila precisa conhecer sobre esse aspecto do folclore, ou sobre a história, ou sobre a gíria, ou sobre o costume. Uma das características mais importantes é o surgimento espontâneo. Então a gente não vai ter uma primeira pessoa que vai criar um folclore, não vai ter uma pessoa que vai determinar uma lenda. São várias pessoas que passam de gerações para gerações, certo? Então vamos aos personagens do folclore. Primeiro vamos pegar alguns personagens fora do Brasil. Um deles é o Cavaleiro Sem Cabeça. A lenda diz que esse cavaleiro foi decapitado, cortaram a cabeça dele e ele vai até hoje vagando pela Europa atrás de sua cabeça. O personagem japonês Gashadokuro é um esqueleto gigante e todos os seus ossos são de pessoas que morreram de fome e ele vaga até hoje procurando e matando viajantes para se alimentar. Também temos a personagem Chorona, que é da cidade do México, mexicano. Essa lenda diz que essa mulher fica à beira dos rios e dos lagos, chorando, e quem se aproxima dela acaba morrendo. Bom, agora vamos falar sobre os personagens brasileiros. Mas antes vamos entender o porquê desses personagens serem tão legais e tão diferentes de todo o planeta. Primeiro fator, o fator histórico. Esses personagens, eles foram criados por diversas nacionalidades. Então vamos pensar, na Primeira Guerra Mundial, várias pessoas vieram de vários países da Europa, do Ocidente, para o Brasil, porque estava em guerra, certo? Então a gente tinha portugueses, italianos, japoneses, espanhóis, franceses. Então muitas pessoas vieram para o Brasil para tornar ali a sua nova cidade, seu novo mundo. A partir de então, várias pessoas começaram a se misturar. Aqui no Brasil a gente tinha quem? Os índios, os portugueses e os africanos. Então esse povo todo se misturou. Como que chama essa mistura? Miscigenação. Então as pessoas ficaram todas misturadas. Português casou com indígena, italiano casou com africano e assim por diante. Teve uma grande mistura. E essa mistura possibilitou que a gente tivesse diversas histórias. Então cada lugar tem a sua história. Então o Brasil foi um grande centro de grandes histórias e que formou essa grande quantidade de riqueza do nosso folclore brasileiro. Então, vamos falar da nossa primeira personagem, que é a Yara. A Yara é metade mulher e metade peixe, ela é uma sereia. E ela vive nas margens dos mares, atrás de homens. Então ela canta, envolve os homens
e acaba matando-os. Temos o Curupira. O Curupira é um personagem muito legal, porque ele é bem animado e ele protege toda a floresta. Então, se alguém vai colocar fogo ou derrubar as árvores, ele vai lá e vai proteger. E como que ele protege? Ele faz o quê? Ele faz brincadeiras, então ele faz algumas pegadinhas com as pessoas. O Curupira, ele tem os pés virados para trás e o cabelo de fogo. A mula sem cabeça. Essa história é de uma mulher que se apaixonou por um padre e foi amaldiçoada e virou uma mula sem cabeça, para não pensar mais em nada. Triste, né? O lobisomem, que é uma lenda muito conhecida por todo mundo e que também é praticada aqui no Brasil, que é a história de um homem que foi mordido por um lobo e virou o lobisomem. Temos também o boitatá, que é uma cobra feita de fogo que protege toda a natureza, a fauna e a flora. Bom, das mulheres nós temos a Yara, certo? Mas também temos a versão masculina, que é o boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa ele se transforma em homem, vem para a terra e atrai as mulheres também para matá-las. E o mais conhecido de todos, que usa um gorro vermelho, um cachimbo e também usa uma roupinha vermelha e tem só uma perna, o Saci Pererê, que é um grande encrenqueiro e vai fazer várias travessuras por onde passar. Qual que é o seu personagem favorito? E você, já escutou algumas histórias sobre folclore? Acredita em algum? Eu acredito, a minha avó me contava muitas histórias e ela falava com uma veracidade, parecia muito verdade, eu acreditava. Bom, para a próxima aula nós vamos fazer uma atividade muito legal, nós vamos construir um boliche com todos os personagens do folclore brasileiro. Mas para isso eu preciso que vocês vão separando alguns materiais muito importantes para a gente utilizar na próxima semana. Se vocês tiverem em casa aquele leite que vem num frasquinho de plástico, guardem 10 peças. Se vocês não tiverem esse leite, pode ser também garrafa de plástico PET, não tem problema. Pode ser de 600 ml, de 1 litro ou também de 2 litros. O importante é ter um recipiente que fique em pé. Na próxima aula nos encontramos para executar a nossa atividade. Tudo bem? Então beijos e até semana que vem!